salve, psiconautas do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, comente e compartilhe com os seus amigos. Eu estou aqui com a pessoa mais esquisita que eu conheço na minha vida, o querido psiquiatra Roberto Canton, o protótipo que mostra que todo psiquiatra tem cara de louco. Por favor. Hoje o tema, eu estudei, eu me desgastei muito para ficar estudando o tema que nós vamos falar hoje, que eu não posso, introduzir nem um pouquinho que seja, mas... Assim, vamos manter o mistério. Vamos manter o mistério, mas eu digo que passei noites em claro para eu poder realmente atender a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa plateia em geral, né? Como sempre, ele não para de falar um segundo. Tá bom, já deu. Já deu. Estamos aqui também com um homem sóbrio, sereno, tranquilo, equilibrado. O doutor Ricardo Abel. Obrigado, Rodrigo. Bem, hoje o tema, enquanto eu me preparava para esse nosso encontro, esse tema me consumiu. Eu me senti desgastado, esgotado até a alma. Olha, isso pode gerar alguma coisa, né? Pois a gente pode ter que cuidar de Estou você. muito esgotado hoje. Pois é. Vamos lá. Segundo os dados do Tribunal Regional do Trabalho, os transtornos mentais são a 3ª maior causa de afastamento. Pelo INSS, em 2022, cerca de 209.124 pessoas se afastaram dos seus postos por questões psiquiátricas. 9 mil a mais em relação ao ano anterior. Que impressionante, né, Roberto Canton? Os principais sintomas são depressão, ansiedade e síndrome de burnout, reconhecido como doença pela Organização Mundial de Saúde em 2019. Para conversar sobre isso, nós chamamos a queridíssima e excelentíssima juíza Patrícia Almeida Ramos. Seja bem-vinda, muito meritíssima. Muito obrigada. Olá a todos e todas. Para mim é um imenso prazer e uma alegria estar aqui com 3 profissionais psiquiatras. Eu que vou, com certeza, sair daqui aprendendo e já colocando todo o aprendizado nas minhas decisões. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Antes de passar a pergunta para o Roberto Canton, eu quero fazer uma pergunta. Como que a gente te chama? A gente nunca recebeu uma autoridade aqui de excelência, de meritíssima. Pode me chamar de Patrícia. De Patrícia, olha só. Temos uma intimidade. Muito bem. Tenha bondade, meu querido. Bom, eu não sei, eu fico um pouco assim, tímido de como lhe chamar, mas eu vou lhe chamar de Patrícia. Pronto. Patrícia, a gente, no entendimento, no trabalho, desde a Revolução Industrial, a gente vai começar lá de trás, onde o excesso de trabalho, né, ele nem era entendido dessa forma. As pessoas viviam sob condições absolutamente horríveis diante do início da produção. De um tempo para cá, as coisas foram melhorando, né? A princípio. Algumas relações de trabalho, e aí a justiça do trabalho surge, né, para moderar essas relações. Né? Sobre o burnout, assim, sua experiência, seu olhar, o que você poderia falar para a gente, assim, de uma introdução da sua experiência, assim, da sua vivência? Mas o que é burnout, doutor Roberto Canton? Burnout, na verdade, seria uma síndrome de esgotamento relacionada ao trabalho, né? O indivíduo, ele teria alguns sintomas, uns triscos ansiosos, uns triscos, né, depressivos, mas triscos. Uns rabiscos, uns postiscos, nem mustiscos, nem postiscos, mediscos e biscos. Relacionado ao trabalho, quer dizer, o trabalho seria, né, o desencadeador do sofrimento e, além de tudo, ele seria promotor da manutenção do sofrimento desse indivíduo.
Eu respondi, não? Eu acho que sim. Você Acho que passou. tá bom. Foi O que você bom. achou, Ricardo? Foi bom. Quer, Dava para responder em 2 linhas, mas... quer traduzir, por favor? Não, eu acho que eu, assim, humilharia Porque todas. seria uma Seria uma resposta boa demais, então eu vou deixar com a sua mesmo, essa Roberto. resposta. Não, Bom. as patologias psiquiátricas hoje em dia fazem cada vez mais parte da justiça do trabalho, dos processos trabalhistas. Por quê? Porque nós temos uma busca frenética dos empregadores pela produtividade, pela essa questão de trabalho virtual, de efetivamente mostrar, né, trazer o efeito. Então, cada vez mais a gente vê processos baseados em que tem como pedido o reconhecimento de doenças profissionais ligadas à psiquiatria, eu não sei se os termos são corretos, a psicologia, né, ligadas à saúde mental, e são submetidos para o judiciário. O que a gente faz? A gente tem que nomear inicialmente a perícia para que um profissional capacitado possa analisar a situação e depois devolver para que a gente, com as provas nos autos, possamos fazer, efetivamente reconhecer como doença profissional ou não. Não sei se era essa a pergunta que foi feita, mas... E vale muito... geralmente a gente ouve falar que o laudo tem que ser do psiquiatra. O Sim. laudo do psicólogo, a justiça não aceitaria muito. Isso existe? Geralmente tem que ter um perito credenciado em medicina do trabalho. Que pode ser um psicólogo, por exemplo. Não, geralmente psiquiatra. Eu particularmente, eu designo profissionais psiquiatras para fazerem os laudos de doenças mentais, né? E cada dia mais aumenta, e a gente tem um problema muito sério com profissionais que aceitem trabalhar na justiça do trabalho. Profissionais gabaritados, principalmente, geralmente não querem trabalhar na justiça do trabalho. Mas aqueles que efetivamente são nomeados são os que são capacitados para nos atender nessa demanda. Um emprego para você, Roberto. Obrigado. Depois disso, Não, por favor. E com certeza terá muitas designações, porque é o que mais a gente precisa de médicos psiquiatras lá no Justiça do Trabalho. E, Patrícia, você comentou aí, en passant, que até o trabalho virtual pôde se tornar um pouco estressante, de certa maneira, né? Trabalhar de casa é uma faca de 2 gumes, parece, né? Algumas pessoas gostam, outras pessoas parece que ficam mais estressadas. Nessa fase de pandemia que passou, uma coisa que eu percebia, né, na prática da psiquiatria é que as pessoas ficaram muito amedrontadas de poder perderem o emprego, trabalhando de casa, e estavam entregando até mais horas de trabalho do que se estivessem em loco, né? Então, elas ficavam mais estressadas, querendo mostrar mais resultado com aquele medo. As empresas também, com quedas de faturamento. Então, tinha um problema das empresas diminuindo, enxugando a folha de pagamento, e os funcionários também querendo se manter trabalhando. Sim. Isso, você percebeu essa mudança também no campo do direito? Isso chegou até você ou ficou mais nos nossos consultórios mesmo? Eu posso falar de mim, porque eu detesto o trabalho virtual. Para mim foi uma canseira enorme, é um desgaste enorme ter que fazer audiências virtuais, porque as audiências virtuais são as mais demoradas, as pessoas não têm acesso aí a uma internet legal. Então, ainda são virtuais? Não, pode fazer virtual e pode fazer presencial, mas a preponderância é presencial. Pode fazer algumas híbridas se a pessoa não mora aqui, mas isso foi um desgaste enorme, porque na época da pandemia fomos invadidos, tanto o Poder Judiciário, os servidores magistrados do Poder Judiciário, como das empresas. Todo mundo teve que, de uma forma ou de outra, se virar nos 30 para corresponder às expectativas, né, da sociedade e o trabalho virtual. Sim. Isso, com certeza, eu não tenho dúvidas, intensificou os casos de doenças mentais, porque efetivamente é um dos ambientes mais estressores que tem. Os empregados, os servidores passaram a ter metas, né, que eram maiores do que as metas presenciais. Por exemplo, no tribunal, para se trabalhar, para se ter deferido o trabalho virtual, tem que fazer 30% a mais do que o presencial faz. Então, mas a legislação diz isso, ou é um portaria entendimento? Portaria interna do tribunal.
A gente tem, cada empresa, ela estipula suas regras. No meu tribunal, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é São Paulo, estipulou que tem que ter 30%. Isso tem amparo no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Deixa eu ver se eu entendi. Para a pessoa ser considerada no trabalho virtual, ela tem que trabalhar, vamos dizer, o que ela trabalhava, mais 30%. 30% a mais. Para Mas ser isso não deferido. prejudica o... Eu ia perguntar, por que o trabalho presencial é menos produtivo do que o virtual? Porque não precisa se deslocar, você tem o deslocamento e tal, então isso aí você tira, na realidade você levanta Entendi. e vai trabalhar. O que é um agente estressor, porque a família também está dentro do trabalho virtual, né? A gente viu várias vezes, várias lives, as crianças passando, cachorro latindo. Se a pessoa tem, o empregado tem algum tipo de dano, né, de doença relacionada ao trabalho, isso também interfere na família, né? A família também adoece com aquela pessoa. Então, para mim, na minha concepção, é algo que, em tese, veio para melhorar. O teletrabalho já tinha sido estipulado na CLT, na reforma trabalhista em 2017, antes da pandemia, mas as pessoas não estavam preparadas ainda para receber o teletrabalho. As máquinas eram as nossas máquinas, as máquinas dos empregados, não tinha computador, não tinha nada suficiente. A gente teve que, de uma forma ou de outra, eu falo, a sociedade teve que, de uma forma ou de outra, se arrumar lá, né? E, com isso, com certeza, as doenças pioraram, não tenha dúvida, isso não passou despercebido. Você sabe que, na minha experiência, não sei a dos meus queridos colegas, eu acho que o trabalho virtual piorou a qualidade de vida do trabalhador, porque... por que piorou? Porque você não tem um horário meio estabelecido, você não bate cartão, praticamente. Eu sei que você tem que logar o computador tal horas, mas parece que foi se estendendo cada vez mais. Não existe pausa entre uma reunião e outra, é uma seguida da outra. Mas isso é uma coisa vista, porque na medida que se aumentou, se considera o trabalho virtual 30% a mais do que o presencial, parece que não foi tão reconhecido, vamos dizer assim. Não, sobre a perspectiva, os 30% é no tribunal, né? No tribunal, não é nas empresas, geral, é uma lei é uma lei que Mas se a pessoa entrar na justiça... Não, é um âmbito para os servidores. Servidores para ter... Entendi. Agora entendi. É um exemplo. Não é que a pessoa vai... Difícil, hein? Ela tem que ser do Timar. Demorou. Tem que desenha para mim. Tá lento o negócio. Isso aconteceu no nosso regional com o respaldo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mas as empresas, de uma forma ou de outra, isso pode ser exigido pelas empresas. Eu quero defender o pessoal. Não, eu quero só esperar um pouquinho e falar só, né, com o nosso excelentíssimo público, só essa anotação, que as pessoas, elas são muito inteligentes, né? O Rodrigo realmente é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas tem uns gaps, né? Tem uns gaps. Às vezes não vai. Acontece, né? Acontece, né? O Windows estava atualizando. Já aconteceu, você está lidando no computador e entra no modo de atualização. Pronto, aconteceu isso agora. Desculpa, pode continuar. Apesar que ele já teve umas pausas mentais que eu já presenciei, mas isso é história de outros... Você lembra? Simplesmente falo, quem é você? Não, tipo, sorvete do quê? É sorvete de água ou de leite? Essa é uma outra história, não entra aqui. Tenho alguns problemas mentais. Ele tem pausas, lapsos, mas tudo bem. Mas me diz uma coisa, então o que a gente estava dizendo, essa coisa existe esse estresse do home office, as pessoas entram muito com o processo por causa disso, porque são assediadas a produzirem mais, são assediadas a trabalhar, a ficar com esses meios, a rede social ligada toda hora, não pode desligar, e geralmente fala assim, não, mas o trabalho externo, o trabalho virtual não tem controle, mas sempre existe uma forma, hoje em dia já tem controle de ponto para quem trabalha, tem que ficar logada na VPN, a VPN não pode desligar, se desliga, né? Existe uma forma de controlar e isso causa mais estresse, porque você não pode ir no banheiro sem avisar o chefe que está indo no banheiro, né? Porque que está deslocado, que se o chefe chamar, você está no banheiro, pode dar problema. Então isso também tem esse estresse atrelado ao assédio moral que sempre ocorre. Seria um assédio? Isso seria considerado um assédio? Por exemplo, o cara tá lá no home office, aí o chefe chamou, ele não tá presente, ele toma uma bronca, sei lá o quê.
se for de forma repetitiva, né, se for várias vezes, ele sempre ter como conduta, isso com certeza pode ser caracterizado como assédio moral. Ali, eu vou pedir para a excelentíssima senhora falar um pouquinho de assédio, porque é uma coisa que todo paciente chega no consultório, porque eu recebi um assédio moral, mas ele mesmo fez o diagnóstico de assédio moral, e muitas vezes eu não sei se ele recebeu mesmo. É quando há condutas repetitivas contra a pessoa, que afronta a dignidade da pessoa, que é abuso de poder, para que ela faça alguma coisa, para que ela efetivamente atue de uma forma que ela não quer atuar, que seja contrária a ela, apreensão da subjetividade, não sei se está certa essa, nos termos médicos, seria a apreensão da subjetividade do empregado para que ele faça o que o chefe, o empregador quer. Né? Mas se, por exemplo, aqui a gente tem que falar Com 1 exemplos. mais 1 igual a 2 antes de você me criticar. Se o trabalhador fala, eu não quero fazer um relatório, esse relatório, mas o chefe mandou ele fazer. Não, isso não é assédio, né? Ele tem que fazer o relatório. Mas ele não quer fazer. Não, você não quer, é uma insubordinação. Aí você está demitido. Não, é uma insubordinação. Mas você entra na justiça do trabalho e ganha? Essa é a minha dúvida. Não, é insubordinação, né? Eu tô falando com a mãe meritíssima, você percebe? Você permite? Daí não é tudo que é assédio, né? Tem coisas que não são assédio, justamente porque devolutiva, produtiva não é Mas positiva. o que é isso contra a subjetividade? Me dá um exemplo de uma coisa que a pessoa ela pode não fazer porque fere a subjetividade dela. Alguma coisa que caracterize abuso de poder. Por exemplo, você vai fazer esse relatório à meia-noite todo dia. Se seu horário de trabalho todo dia, vai lá, o chefe vai lá à meia-noite, você não fez, tal. O relatório... Né? Se for uma vez, pode, vamos dizer. Não, é uma violência no trabalho pedir fora, né? Pedir fora do horário de trabalho. Pedir fora do horário de trabalho não é que seja uma violência, pode gerar hora extra, o que não pode é passar despercebido, esse tipo de coisa. Eu já peguei casos em que tem o WhatsApp da pessoa à meia-noite, ligando... Isso é assédio. Se a pessoa faz reiteradas vezes, sim. Tem agora, desde 2019, a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela flexibiliza um pouquinho o que é o assédio, falando que, às vezes, um ato de violência no trabalho pode ser caracterizado como assédio. Mas essas convenções da OIT, elas demoram, elas só entram no ordenamento como lei a partir do momento em que o Estado ratifica. Não sei se deu para entender juridicamente. Então, a Organização Internacional do Trabalho propõe uma coisa e o Brasil tem que ratificar. Ratificar para valer aqui. Porque senão não vale aqui. Não vale aqui, é só orientação. Mas essa E a orientação deles é que o assédio... Não, a violência no trabalho é o combate total à violência no trabalho e, às vezes, o assédio geralmente era, na doutrina e na jurisprudência, caracterizado com uma conduta repetida, uma conduta reiterada contra o direito, os direitos do empregado, né? E essa conduta reiterada pode ser fazer boato, pode ser retirar função, vamos dar exemplo, né? Fazer piadinha constante e tal. Isso são violências, abuso de poder dentro do ambiente de trabalho que podem ser caracterizados como assédio. Chegou a Convenção 190, que ela atrelou a palavra assédio à violência, falando que uma vez pode ser caracterizado como violência e assédio. Uma vez só já... Uma vez só. Então, a depender da situação, essa uma vez já caracteriza e já dá direito à indenização por danos morais, a depender por danos materiais, se afetar a saúde. A questão é a seguinte, que essa convenção é muito importante porque, mesmo não ratificada pelo Brasil ainda, é importante porque ela serve de orientação para as empresas, para as instituições fazerem suas próprias normas. Né? E o assédio moral é um dos fatores mais... dentro do ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho estressor que causa doenças psíquicas, mentais, o assédio moral embora não seja sinônimo de burnout, sim, é um caminho para o burnout, né? Quer dizer, a prática do assédio, ela vai levar a vítima do assédio a um esgotamento psicológico absurdo, né? Sim, Ainda mais se ele se sente ilhado, né? Sem ter, dentro das empresas, algum setor específico de ouvidoria ou alguma coisa assim, né? Você já ouviu falar de situações onde a ouvidoria da empresa é negligente ou está lá só para inglês ver e simplesmente eles não tomam providência nenhuma? A ouvidoria, hoje em dia, acho que a tentativa de todas as empresas é criar uma ouvidoria, um canal de denúncias que seja efetivo. Porque geralmente acontece o contrário, né? Geralmente as ouvidorias são
Geralmente não posso falar que geralmente isso é em todas, mas acontece em todas as empresas. Mas a ouvidoria está lá para... As pessoas têm muito medo, os empregados, de denunciar na ouvidoria, porque, na realidade, está denunciando para o, entre aspas, patrão. Vários casos eu peguei que as denúncias ocorreram, a pessoa foi dispensada no dia seguinte. E isso é levado em consideração? É levado em consideração porque, pelo menos para mim, é levado em consideração porque fica evidente que vazou alguma informação. Que coincidência, né? Não, como que é? A ouvidoria, geralmente, aquela que é a boa, é aquela que é um canal externo, por uma empresa externa, que trata a denúncia, que efetivamente a empresa tem um sistema de compliance, né, que seria orientações para que caminhem em todos os sentidos de uma forma correta, né, dentro da lei. E nesse caso, as empresas externas trabalham melhor, têm mais credibilidade de tratar essas denúncias do que as internas. Geralmente é isso. Então, tem vários casos, né? O próprio tribunal no qual eu trabalho, a ouvidoria ainda está em fase de crescimento, a ouvidoria no que tange a denúncias de discriminação, de assédio moral e sexual, ainda está na fase de encaminhamento com relação à ouvidoria, com relação as questões do trabalho, mesmo dos processos, ela funciona bem. Com relação às denúncias, ela é difícil. Tá. Assim como eu acredito que seja algo de todas as empresas nesse sentido. Sim. Uma dificuldade de todas as empresas. Eu já peguei alguns pacientes que denunciaram e foram demitidos. Isso é muito ruim, né? Porque você não tem... A credibilidade, ela tem muito caso subnotificado por causa da falta de credibilidade. Daí acontece aqui. Em 2021, nós tínhamos 52 mil processos, falando só do assédio moral, falando de a matéria de assédio moral. 52 mil processos, a pessoa só vai denunciar depois que é demitido. Assim como acontece com as doenças psiquiátricas também, né, que denuncia depois, e mesmo assim o advogado tem dificuldade de qualificar lá na hora, né? Eu nunca peguei um caso, tem casos de denúncia de burnout, mas eu nunca peguei um caso em que, em 25 anos de carreira, em que o psiquiatra, quando fez a perícia, diagnosticou como burnout. Nunca, o burnout foi reconhecido como doença em 2019, né? Muito recente. E a gente tem uma classificação internacional de doenças que a gente está na 11ª edição, mas a gente ainda usa a 10ª edição. Na 10ª edição não tinha o burnout. Então a gente tenta dizer alguma coisa, mas eu imagino que o psiquiatra deve jogar para depressão, coisas desse tipo. Tem bastante caso de depressão. E a gente, geralmente, o profissional, o perito, ele joga para prova dos fatos que são alegados. Geralmente, na minha concepção, a que mais tem de reclamações com problemas assim são os bancários e os operadores de telemarketing, né, que são vivem em ambiente estressor. E geralmente o profissional fala, se provado que lá o chefe fazia XYZ, então é caracterizado como doença ocupacional, doença do trabalho. Se provado tal, então joga para o juiz, né, a hora em que o juiz vê a parte técnica com a parte das provas, sopesa e chega a uma conclusão. É gostoso conversar com uma autoridade, né? Eu acho, só me passou uma coisa na cabeça. É piolho? Mas passou agora já. Existe uma questão, eu não estou fazendo nenhum julgamento, eu só estou colocando como leigo, né? Talvez como a justiça, mais uma vez, chega a nós e a posição dela. Se a gente tem, né, um abuso sexual, né, que ocorre num local fechado, né, o casal, enfim, nós entendemos que a fala da vítima ela tem que ser absolutamente levada em consideração, né? Não precisa nem ter uma testemunha para que entenda aquilo, enfim, como uma violência sexual. Mas no trabalho, então, parece que isso não acontece nessa dimensão. Quer dizer, não é só relato do trabalhador. Precisa haver todo um olhar desse ambiente onde ele estava. Precisa ter testemunhas para que daí sim que se configure algum tipo de assédio, algum tipo de... É assim? Nesse caso da violência sexual, hoje em dia tem-se a jurisprudência
A jurisprudência são julgamentos que Sim, são, né, sim. são feitos pelos tribunais, de que a palavra da vítima, ela vale mais do que qualquer outra prova. Ok. A gente tem um documento chamado Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero, no caso dos abusos sexuais, eu estou falando em específico esse caso. O que ele faz? O que esse documento, que para mim é histórico, faz? Ele explica direitinho, por A mais B, com aquelas as falas mais simples, quais são questões de gênero, o que é gênero, o que é... Porque essa discussão hoje em dia é impressionante. Né? Todos os conceitos são colocados lá para que o juiz possa ter acesso, conhecimento e possa julgar com o conhecimento, ampliando o seu conhecimento. Não é como se fosse um passo a passo. Ele não vai falar, juiz, julga assim, mas juiz, tenha ciência desses conceitos para que possa julgar. E dentro desses conceitos está a ideia de que, nos casos de violência sexual, inverte-se o ônus da prova, não é a parte que sofreu que tem que provar, é a parte que efetivamente, no meu caso, né, empregador tem que provar que ele forneceu àquela empregada um ambiente de trabalho que fosse respeitoso, rígido, que tivesse todas as características, senão ele responde. Então, se ele não prova, daí a palavra da vítima está valendo e ele não se desincumbiu do ônus, como a gente fala, ele não comprovou. O Superior Tribunal de Justiça tem até uma súmula que fala, a palavra da vítima está valendo, mas a gente vê esses casos do João de Deus, tal, que hoje em dia... Mas João de Deus tem prova, né? Sim, mas a palavra da vítima foi, daquele monte de vítima, do Abdel Maci, são casos em que a palavra da vítima teve muito valor. E foi aí que foi mudando a jurisprudência, esse protocolo é de 2021, se não me engano, e ele vigora nesses casos de violência sexual, né, de assédio sexual. A gente tem essa perspectiva, né? Então... Agora, isso é um pouco complicado, né, eu acho, porque você... por exemplo, vamos supor que um funcionário não se deu bem com o patrão, ele quer, de alguma forma, ferrar o patrão, e ele fala, olha, eu fui abusado por ele, vamos supor, a palavra da vítima que está valendo. O que esse patrão pode fazer para negar? Ele tem que comprovar que o Mas ambiente como que ele era... comprovou que o ambiente era... Era respeitoso. No caso, você está falando de... Porque o assédio sexual é um conceito válido para a relação entre patrão e empregado, ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser entre colegas de trabalho. Não tem que ter hierarquia? Não, ele é criminalmente tipificado no crime... Ele tem que ter essa relação de hierarquia. Mas para indenização de danos morais, por exemplo, na Justiça do Trabalho, ele basta ser... Porque efetivamente está errado. Né? O Código Penal está errado, né? Mas se for um par, tá por exemplo, errado. o cara deu em cima da mulher, vamos dizer, eles são pares, ele deu em cima da mulher, mas a empresa não tem nada a ver com isso. Mas está dentro da empresa. Por estar dentro da empresa, a empresa responde. Por isso que as empresas coíbem tanto, falam que não podem ter relações. Entre... Por isso que eles namoram escondido e muitas vezes. A empresa não é lugar de fazer paquera, não fazer nada. Aí tem sempre aquela diferença, né? O que é assédio sexual, o que não é. Eu sempre falo, a empresa não é lugar de paquerar, a empresa não é lugar... Porque eu acho que tem que se evitar ao máximo. É um risco de saúde isso, é um risco psicossocial. Porque se acontece, um deles... tem que ser demitido, vamos dizer. Não necessariamente. Depende, né? Eu acho que... E até onde se saiba, basta juntar homens e mulheres no ambiente. Assim, a questão se tem um romance, tudo bem, quer dizer, mas não é um ambiente propício, tentando ser a meritíssima, né? Você tem que estudar um pouquinho, eu acho. Eu estudei bastante. Eu queria, assim, só dar continuidade, porque a gente também se distanciou de uma questão, falando lá atrás, né? Do trabalho à distância, do teletrabalho. Fica muito mais difícil também, né? Se a gente pensar, né, num burnout, fica muito mais difícil você estabelecer uma relação, né, da exposição do trabalho como algo que causaria um sofrimento, um esgotamento ao indivíduo, né? A prova, né? A prova, O que pode ser prova seria as reuniões, né, que se faz, se grava reunião, é um palco muito fácil de se... Hoje em dia, com essas... Como fala esses negócios virtuais aí, esses meios virtuais de Zoom e tal, o Cisco Webex, o Google Meet, que é bastante usado, hoje em dia é fácil de se, dentro desse contexto, de se
praticar algum ato que seja, né, que efetivamente viole a dignidade do trabalhador, e isso a pessoa está lá filmando, né, e daí pode ser utilizado como prova. Né? É difícil de se produzir, mas a pessoa também que está sendo assediada, ela tem que ter, assediada não, é que ela está sofrendo um processo, não necessariamente o assédio, né, que está sofrendo um processo que vai levar ao esgotamento, ela pode fazer prova e para depois colocar no Justiça do Trabalho. Uma pessoa que está suspeitando, olha, eu acho que eu estou sofrendo assédio moral, ela pode chegar numa reunião com o patrão, ligar o celular para gravar? Pode. Sem o patrão saber? Pode, isso porque vale ela está participando da gravação. Então, várias vezes acontece. A pessoa chega lá, não, nunca fiz, nunca vi nada, imagina, eu sou super bom. E daí coloca o áudio lá na audiência, daí tem... Aquela pessoa surtando, gritando, né? surtando, tal. São vários os casos disso, mas porque a pessoa está participando, então é reconhecido como prova legítima, né? Agora, é curioso, né, essa história de... teve uma conduta, eu entendo, mas alguma conduta ilegal de uma pessoa, a empresa ter que responder porque foi dentro da empresa, né? Ela é responsabilidade objetiva. Mas ela paga a indenização junto. Paga a indenização, mas não é uma coisa assim, não, aconteceu, tem que ter todo um processo, tudo discutido dentro de um processo para se ter uma indenização. E o processo tem que ter provas, né? Efetivamente, se, no caso, o diagnóstico de depressão, de burnout aí, o perito vai lá, constata que efetivamente tem uma doença mental, tem uma patologia. Tendo essa patologia e nas provas demonstra que efetivamente o ambiente era estressor. A indenização, então, há uma condenação e indenização. Mas veja que é um procedimento dentro de um processo, não é uma coisa assim, papô, né? Tá aí, já ganhou, né? E tem uma outra... talvez categoria dentro das empresas que eu estava lendo que cada vez mais estão atingindo o burnout, que é a categoria dos CEOs de muitas empresas. Sim. Os CEOs são expostos também a demandas absurdas, enormes responsabilidades, as decisões deles podem mudar o rumo de uma empresa inteira, e o futuro dele próprio, enfim, tudo isso que está envolvido. Então, eles também, né? Quer dizer, o cargo também mais elevado pode ser um fator de risco para o tal do burnout. Não sei se vocês leram ou viram alguma coisa sobre burnout em CEOs mesmo. Acho que eu, inclusive, pego, né? Tem crescido muito esses altos cargos nos consultórios. Esse é um exemplo que dá para ser clássico até, né? Porque a pessoa efetivamente não tem para quem reclamar, ela é responsável. Ela reclama, ela tem, exatamente. Mas ela tá lá, ela tá dentro de uma responsabilidade máxima e ela não vai querer perder, a pessoa não vai querer perder. Porque tem o conselho, né? Os conselheiros, os acionistas. Acho que geralmente, na minha concepção, talvez a pessoa se sinta responsável por aquilo e não vai querer, olha, tô tendo muito trabalho, tô tendo... coagido, ou não, Você nunca pegou um caso de um CEO? Não, nunca peguei, mas eu achei interessante essa ponderação como um exemplo que a gente pode colocar como clássico a depender né? Sobrecarga mesmo, eu acho que é um pouco no caminho em 2024, com frequência você atende alguém e aí aquele indivíduo fala assim, eu achava que depressão era uma frescura, né? Agora eu tô deprimido, eu percebo quanto que é um adoecimento significativo e tal. Se em 2024 a gente ainda tá, né, nessa ótica em relação à depressão, quer dizer, o burnout ainda... Tem um caminho. Nós estamos, né, aquém de enxergar o burnout como algo factível, né? Acho que também existe um grande desafio para quem avalia, então para quem vai fazer, né, estabelecer esse diagnóstico e diretamente, quer dizer, esse esgotamento ele tem que estar linkado ao trabalho para a gente considerar um burnout, né? Quer dizer, não é porque o indivíduo se esgotou, enfim, ele poderia ter uma série de outras situações, né, na vida dele que estivesse sendo muito exigido, sei lá, filho, mulher, blá, 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 uma série de coisas ao redor e ele entra numa síndrome de esgotamento, mas vinculado ao trabalho, aí a gente percebia no burnout, né? Como, em geral, né,
Você falou que nunca, nesse tempo de magistratura, nunca teve, de fato, um caso de burnout que já julgou. Pensando nos seus colegas, suas colegas, como é que é assim, o olhar sobre essa questão? Como é que, na sua percepção, o judiciário, se é que dá para falar dessa forma, né, enxerga o burnout? Inclusive, somando, estou vendo um livro aqui chamado Burnout, a doença que não existe. Quer dizer que para a Justiça do Trabalho ainda é uma coisa meio... Eu acho que isso no meio é um psiquiatra que escreveu, um psiquiatra que está que está vinculado ao quadro de psiquiatras do tribunal. Escreveu esse livro, isso e foi polêmico quando publicado no próprio tribunal, com algumas pessoas que se efetivamente questionaram, porque ele é uma pessoa que dá laudos, né, dentro do tribunal para servidores e magistrados. Isso demonstra para mim que existe ainda, por incrível que pareça, um debate entre os psiquiatras se existe ou não o burnout. Num primeiro momento ele fala que na realidade seria a doença que teria mais 140, não sei quantos, aumentaria sintomas. Isso seria incongruente, né? Esse tipo de doença as pessoas erram ao colocar burnout como burnout. O que eu vi a respeito é que o burnout ele seria entendido como um caminho para as doenças, como um meio e não como um fim. Né? O burnout que seria o esgotamento, e a partir de um cenário de esgotamento crônico a longo prazo, a pessoa poderia desaguar em alguma patologia de fato, já reconhecida classicamente, como depressão, ou estresse pós-traumático, ou pânico, ou transtornos ansiosos de outro tipo. E o burnout ele seria o esgotamento, o processo inicial que conduziria a uma outra doença. Não sei, não conheço esse livro, não sei se é por aí que o colega vai. Porque, na verdade, a medicina trabalha muito por convenção, né? A gente tem convenções que estabelecem critérios diagnósticos e etc. E como eu estava dizendo, o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, 11ª edição, que é uma convenção da Organização Mundial de Saúde, ela passou a considerar a síndrome de burnout, que era um fenômeno. A gente tinha um fenômeno do burnout. O que é o fenômeno? Uma situação psicológica que gera algum conflito. Então você detectava que aquela pessoa trabalhou demais e por causa disso teve um esgotamento. Na verdade, ele tem um conjunto de fatores, né? Tem um esgotamento mental muito forte, uma perda de motivação e tem um certo cinismo que o trabalhador começa a ter com os pares, com os superiores, do tipo, o cara pede, ele fala, tá, com certeza, faço sim. Aí, ó, entendeu? Começa a agir desse jeito porque ele começa a não suportar aquilo. E pela convenção, existe essa doença. Né? Então, eu imagino que toda vez que existe ou não uma doença, existe colegas que questionam. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre questiona aqui é a forma como o diagnóstico de TDAH ou autismo hoje em dia é dado, que é uma forma desenfreada. Talvez ele agora seja um desses exemplos, né? Que ele está questionando uma convenção internacional, né? Mas o fato de eu não ter pego nenhum laudo falando especificamente burnout pode ser uma perspectiva, uma visão do profissional, do perito, e efetivamente está dentro, está se enquadrando, só que ele não nominou como tal. Né? Porque a gente tem vários laudos positivos para doenças mentais, psiquiátricas, não sei se eu uso o termo certo, né? Mas, doença psiquiátrica mesmo. Então daí a gente, pode ser que seja isso, tenho colegas que já passaram e a forma de, a gente, na realidade, de olhar o laudo e olhar as provas, eu acho que o Poder Judiciário é receptivo a diagnósticos desse sentido, né? O que a gente precisa é efetivamente desse apoio técnico que a gente não tem conhecimento, para desconstituir um laudo desse, que o juiz pode desconstituir o laudo do perito, ele tem que ter outros subsídios, outras provas que, de uma forma ou de outra, acabam desconstituindo. O exemplo que eu falo, tem a depressão, vamos falar da depressão, para não falar ele tem depressão se comprovar que o chefe fazia X, Y, Z, como ele narrou aqui. Porque na hora do laudo, ele só tem a voz do paciente, do reclamante, que a gente chama, né? E depois, na prova, pode provar que o ambiente era estressor e que ou pode ter gerado burnout, a depressão, etc. E isso é tão curioso, né? Porque a medicina, as doenças mentais, doenças psiquiátricas, elas surgem
a partir de uma vulnerabilidade genética, né? A pessoa tem uma vulnerabilidade genética para ter aquilo, somada com um fator desencadeante. O fator desencadeante pode ser o trabalho, pode ser coisas que ele vive em casa, ou pode ser um neuroticismo, que a gente se diz, um conjunto de conflitos no mundo interno que geram depois o processo. Mas a gente não tem como afirmar categoricamente foi o trabalho. Sim. Até porque, como a gente estava falando antes de começar, pessoas diferentes expostas à mesma situação estressante, uma pode desenvolver um transtorno mental e a outra não, expostas ao mesmo chefe, às mesmas condições de trabalho gerais, ou seja, a coisa é muito, muito subjetiva, muito particular, né? Como é que é? Os peritos, eles dizem... Não, eles dão indicativo, pode ser tal... Pode ser, nunca falam... Não, que é categórica não, pode ser e a gente, dentro aí é o desse juiz contexto, que analisa. Analisa, fala, e ponto. Daí condena a indenização por dano moral, dano material, a depender de reintegração, a depender do que foi colocado. Né? E como é que o juiz se baseia? No que o juiz se baseia? Assim? Ele vai mais ele soma as outras provas? Soma as outras provas, analisa o laudo, né, se efetivamente está de acordo com o que foi solicitado, tem a parte formal está correta e a análise está correta, e geralmente coloca provas, né, as partes produzem provas, no caso do reclamante, que é quem entrou com a ação, produz prova para provar que aquele produz prova para provar é interessante, mas não tem outra palavra, produz prova para demonstrar que o ambiente era estressor. E a parte reclamada não, produz prova para demonstrar que o ambiente era respeitoso, era empático, com segurança, né? Segurança, rígido, tal, e mais ou menos isso. E é nessa análise que a gente vai ver, dá um indicativo e a gente fala, não, aqui está comprovado, sim, que o chefe gritava, N coisas pode ser, né? Então, vamos dar um nexo causal que a gente fala, né? E daí... Mas o juiz pode olhar e falar, não me convenceu. Não me convenceu, tchau. Tem essa prerrogativa legal de falar que não. Não convenceu, desconstituo e daí acabou. Desconstituiu o perito ou o laudo? O laudo, não, o perito não. Daí ele fez o trabalho dele, alguém tem que pagar os honorários, né? O laudo dele não convenceu, então... Porque todo o processo ele tem que ser baseado a decisão tem que ser baseada no livre convencimento, como se fala, do juiz. Se o juiz não se convenceu, então a prova está refutada. Isso é importantíssimo porque as provas têm que ser legítimas para que o juiz se convença e possa dar a decisão. Caso contrário, é uma improcedência do pedido. Sim. E geralmente, quando a gente tem um laudo técnico, não só da questão médica também, questão de engenheiro, insalubridade, periculosidade, essas coisas, o laudo técnico ele dá para a gente a base para a decisão, né? Para a gente desconstituir tem que ser com base nos outros elementos que estão no processo, mas tem que estar no processo, né? Sim. Conhecimento geral pode ajudar, mas isso tem que estar no processo, né? Sim. Agora eu quero discutir um caso que foi amplamente divulgado pela mídia e que envolve Vossa Excelência da ascensão do e-esporte ao direito do trabalho, de um rapaz que inclusive apresentou alguma doença neurológica, né, e que acabou morrendo. E que você deu o nexo causal, né? Deu o direito da família ser indenizada, até, estou olhando aqui na mídia, em 400 mil. Como é que foi esse caso? Na realidade, não é o nexo causal da doença, porque não tem como reconhecer que ele morreu daquilo. Né? O que a gente condenou? A condenação da empresa foi baseada no fato de que ela não tomou as providências necessárias para conceder para o convênio médico, conceder todo o apoio para que ele tivesse uma... Porque o rapaz, ele teve um problema, como é que foi? Um problema, me parece que era inflamação no cérebro, alguma coisa de não sei quantos pontos do cérebro. Ele chegou lá na empresa, ele era um gamer, né, que fala, ele trabalhava numa empresa X, ele era... Porque me parece que esse esporte é igual... O contrato é igual, da Lei Pelé, aquelas coisas lá, né? Então, ele era Mas vinculado... já era usado a Lei Pelé? Não, o contrato dele era com base Ele nem chegou a assinar o contrato. Ele tinha uma expectativa de assinar o contrato, mas ele morreu em 18 dias. Ele era vinculado a um time de esporte, de e-esporte, e foi vendido, o passe dele foi vendido para
para essa empresa. E em 18 dias ele faleceu. 18, 19 dias ele faleceu. Mas a empresa tinha um termo de compromisso de assinar um contrato com base na Lei Pelé. E a Lei Pelé fala que tem que ter convênio, tem que ter toda a estrutura, né? Para que o profissional possa exercer com tranquilidade a função. E daí a empresa não forneceu. Inclusive, ele teve que ir algumas vezes pro pronto-socorro, mas ele foi no pronto-socorro público, porque a empresa falava que não tinha porque levar, porque não tinha obrigação legal, e foi nesse ponto que eu peguei para dar a indenização, porque efetivamente ela não forneceu, então ela assumiu para si o risco de, se acontecesse alguma coisa, ser responsabilizado. E eu até falo assim, ninguém pode dizer que ele morreu porque ela não forneceu o convênio médico, não foi no médico XY. Mas quem pode dizer que o contrário não aconteceria? Se ela tivesse dado toda a assistência, ele teria ido, né? E é um caso interessantíssimo que envolve o ambiente de trabalho, porque ele ficava na casa, o gaming house, acho que chama, 100% do tempo dele, né? Então, lá ele trabalhava, ele jogava, trabalho era o jogo, né? Treinar para o jogo, e o tempo inteiro, não tinha nem alimentação direito, ele pedia iFood, né? Não sei se pode falar iFood aqui, mas... Bom, a gente fez um merchan. Mas ele pedia... ele não tinha uma alimentação adequada. A gente foi vendo isso na prova, de que faltou essa assistência que deveria dar e a indenização foi para a família, né? E esse esquema de trabalho era por imposição da empresa que o contratou? Sim. Ou meio que porque ele... Essas coisas de jogos, né? Não sei, ele se dedicava demais, mais do que precisaria, porque ele queria superar seus próprios limites, sabe o que eu quero dizer? Imposição. Não, tinha que ser. Eles têm metas, ganham né? Mais uma vez, metas a serem atingidas. Assim, me traz uma coisa curiosa que, mais uma vez, né? Tendo 30 anos de experiência, houve uma mudança muito grande, né, nas relações de trabalho durante esse tempo. Ao mesmo tempo surgiram outras formas, né, das empresas se colocarem. Outro dia eu estava andando de bicicleta e um garoto que estava fazendo entrega por aplicativo, de chinelo, ele tinha caído, enfim, se machucado, ralou o corpo e tal. Sangramento, e ele estava com uma bicicleta, né, alugada de um banco X, né, e sendo o entregador de um aplicativo, ou seja, é uma precarização absoluta. Mas né? A empresa dava essas condições para ele? Não, ele, na verdade, ele pega os pedidos para entregar e aí ele aluga a bicicleta, ele pega a bicicleta para alugar, ele não tem bicicleta, então ele, para entregar, fazer as entregas do aplicativo, ele pega e aluga a bicicleta, né? Pois mas se ele não tivesse nem isso, ele ia ficar sem emprego nenhum. A Justiça do Trabalho vê o aplicativo como? É muito complexo. Qual a qualificação que ele tem? Então não vamos entrar nesse assunto. Porque eu acho importante isso. Existe a empresa de aplicativo hoje, a Justiça do Trabalho vê como? Existem decisões de todos os lados, né? Inclusive falando que é um vínculo de emprego, porque de uma forma ou de outra existem... O direito do trabalho ele tem 4 características que são... 4 princípios para reconhecimento do vínculo de emprego, que é a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e até a quarta é a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade. São esses 4. E com essa uberização que vem do Uber e das entregas de aplicativo, algumas desses requisitos eles ficam meio camuflados. Tem juízes que entendem que ficam camuflados, mas é claro que é um vínculo de emprego e efetivamente o trabalhador... Tem subordinação, né? Não é uma subordinação clara. Porque eu já vi pessoas serem evidente. você está desligado, não pode mais atender pelo Uber. Mas é por causa do violação acordo, de alguma coisa lá. É uma cláusula de assinatura por simples acordo mesmo. Então, Mas existe isso do ponto de vista trabalhista? Existem pessoas que entendem que essa subordinação é camuflada a partir do momento que você vou falar do Uber, só participa de determinadas promoções se você tem uma habitualidade. A pessoa pode te cortar se você efetivamente viola as regras da empresa. Mas há
juízes que entendem que como o Ricardo falou, na realidade está violando um acordo que foi feito. Então não seria uma subordinação, uma subordinação, mas sim uma mera violação de um contrato. Mas aí nós estaríamos conversando sobre um outro tipo de trabalho, que não é nem terceirização, nem... A uberização como ele falou aqui, é a nova cara aí de muitas frentes de trabalho. Tem pessoas que entendem que efetivamente esse tipo de trabalho é o ideal, porque eles são os próprios patrões, tal, não tem que dar satisfação, mas isso na realidade pode ser também uma precarização, com certeza, porque não tem direito, não tem o seguro, o direito não, acontece os acidentes de trabalho e a pessoa fica lá, quebra a bicicleta, ela tem que pagar a bicicleta, tal. Então existem dois tipos de divisão, né? O Supremo tem, acho que eu já não me lembro se já chegou essa questão ao Supremo, mas quem vai dar a palavra final, né? Os julgamentos do Supremo, acho que dá a palavra final com relação a isso, para de uma forma ou de outra dar um norte aí que os juízes têm que observar. Existe muita... Me parece que agora ia ter até um projeto de lei, né, que agora colocaria certos requisitos para o Uber, e os profissionais não querem de jeito nenhum, porque os próprios profissionais não querem porque eles acham que pode vão afastar. ganhar menos, tal, então tem toda uma coisa. Mas é tão interessante, quando eu pego um Uber, eu quero conversar com todo mundo para saber como que é. E a grande maioria entende que está sendo beneficiado. Como assim está sendo beneficiado? Que não é empregado, que para a hora que quer, que faz, né, que pode trabalhar. Ou seja, ele não tem vínculo empregatício. Ele entende que não, mas a gente dos juízes, vamos dizer. Não. O Uber. O trabalhador. E tem o juiz que entende que é vínculo, e tem o juiz que entende que não é vínculo. Só que daí é curioso, né? Porque se esse... Eu não posso falar meu entendimento. Meu entendimento é só procurar. No caso, um Uber tá lá, ele adoece, ele pega Covid... Ele para, né? Ele para. É que é uma relação como... nova, senão você parte de uma noção de hipossuficiência grande demais. Não é hipossuficiência. Na verdade, o Estado acaba pagando. Quer dizer, a empresa não é onerada. Quem é onerado é o Estado que vai dar o atendimento nele no SUS. Sim. E assim, a gente, na verdade, assim, a gente... esse falso verniz, né, de relações... eu tô me excedendo, vou falar mais baixo. Mas é isso mesmo. Esse falso verniz... Falso verniz é chique demais. Nossa Senhora. De relações de trabalho... Pelo amor de Deus, é maravilhoso. A gente acaba vendo que o Estado ele é onerado, né? A gente é onerado no bolso. Mas tem o pagamento de impostos, né, pelas empresas, elas pagam, elas não estão grátis. Na Califórnia, né? Não, na Califórnia aqui no você tem um recolhimento, tanto é uma das... Garanto que a Uber, por exemplo, eu estava vendo isso outro dia, ela paga no Brasil, porque existia uma coisa que falava, não, porque tudo é gerado para ir para fora, porque quem ganha nessa empresa é de fora. Tá cheio de empresas que não são nativas do Brasil, que contribuem com impostos no Brasil. Eu queria saber, o Uber o Uber em particular, por exemplo, de entregas, pagam, o iFood, o iFood paga, produção, o Mercado Livre que faz entregas, eles pagam impostos no Brasil, pagam impostos no Brasil. Ninguém trabalha grátis aqui no Brasil sem impostos. A gente já quebrou várias possibilidades de patrocínio, né? A Uber fala nas defesas dela que na realidade não é o motorista que trabalha para ela, é ela que trabalha para o motorista. Porque ela concede a estrutura para que ele tenha passageiros, né? Tem uma certa lógica. Mas então aí o Estado também deveria ganhar, porque ele colocou, claro, ele colocou, a gente colocou dinheiro para colocar asfalto para ele poder se deslocar. Vamos pesquisar agora, nós vamos descobrir mas eu acho que a gente tá, só uma coisa, a minha... Paga imposto? Paga imposto no Brasil. Eu vi essa informação, eu não inventei. Aí a gente vai fazer um levantamento para a próxima apresentação. PIS, COFINS, imposto de renda, então tá perdoada. Você perdoa o Uber? Mas assim, o que é difícil da gente pensar é de você... Se você tiver, né, então, no caso de alguém que dirige para um aplicativo XY, e esse indivíduo entra num processo de burnout...
Aí com certeza. Não, sinto muito. Passa amanhã. Porque assim, se a gente não se estabelece nenhuma relação, né, nenhum vínculo empregatício, por mais leigo, né, que eu seja, eu entendo que se há uma parceria, quer dizer, quando esse indivíduo adoece, quem é que paga a conta? Sim. Né? Só que não é assim, né? Pelo que nós estamos vendo. Não, num primeiro momento, eu não sei quais garantias que a empresa, o Uber, falando do Uber, mas porque se fala na uberização que generaliza tudo. Mas todos os riscos do empreendimento, entre aspas, ficam com os motoristas. É como se fosse um microempreendedor. Sim, Quando você abre a sua barraca de churros, você assume seus riscos. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A empresinha dele é ele transportando pessoas em parceria com o Uber, por exemplo. Uhum. Ele vai assumir certos riscos. É preciso ver a pessoa como uma pessoa minimamente capaz de tomar essa escolha. Se ele não topar essa escolha, ele vai em busca de uma CLT tradicional. Claro, como se tivesse emprego caindo do céu. Não é fácil. Mas veja, ele não é colocado ali forçosamente, né? Ele acaba tendo uma livre decisão dele, um arbítrio próprio. Será que o sujeito não tem esse arbítrio? Ele não tem essa capacidade? Aí é uma outra questão. Qual é a capacidade que a pessoa tem de decidir o tipo de trabalho que ela quer ter? Acho que a gente vai, né, ter um desdobramento dessa... Porque eu acho fantástica essa discussão e aí, né, chamar a Patrícia para poder falar sobre isso, né? E a gente abrir o olhar, porque eu acho que é uma discussão e, enfim... Ampla. É uma discussão até que está no Congresso. Não, né? É uma discussão enorme. E fala assim, a gente não pode... Eu, na minha concepção, acho que a gente não pode deixar de lado os princípios do direito do trabalho. Né? Então, tem que... só que essa é a nova realidade atualmente. Cada vez mais a gente vai ver profissões que efetivamente têm essa... Como que é? Falso verniz? Esse falso verniz aí. E que os operadores do direito, eles têm que analisar de uma forma que não se prejudique nem a empresa, nem o trabalhador. Mas que existe uma enorme divergência nesse sentido, que divide opiniões de forma acalorada, isso existe. E seria interessante eu voltar para falar sobre isso. Dentro do judiciário, inclusive. Dentro do judiciário, principalmente dentro do judiciário. Porque a gente... eu lembro que associações de direito do trabalho até falavam assim, a gente precisa ter... Quando começou tudo isso, nós precisamos ter capital intelectual para poder discutir, nós precisamos estudar, nós precisamos pegar os livros dos princípios do trabalho para analisar sob o enfoque do direito esses fenômenos, né? Vamos colocar como fenômeno. E daí, para que a gente possa ter uma decisão que seja minimamente justa, né? Vamos colocar. Então, isso é uma divergência ainda muito grande. Quantos anos que a gente tem o Uber aí? Não é nem 10 anos, acho que... Acho que menos, né? Então, tem muita coisa ainda para ser discutida, né? E muita decisão contraditória vai ser tomada ainda, né? Então, é um assunto interessantíssimo esse. Agora, mudando um pouquinho de assunto, trazendo uma realidade, principalmente minha e do Ricardo, não sei se o Roberto pega muito, porque a gente tem uma clínica popular, a Clínica Vínculo, vou fazer um merchan da nossa clínica. Que a gente pega muitos professores que se sentem assediados, etc. O funcionário público, ele pode ir na direção da Justiça do Trabalho? Não, ou é outra coisa? Não, funcionário público só se ele for, se ele tiver um contrato de trabalho vinculado à CLT. Se ele for concursado. Se ele for concursado, mas pode ser concursado, mas tem que ter a CLT. Ele tem que ser regido pela CLT, que ele pode ir na Justiça do Trabalho. Porque muitos não são regidos pela CLT. Não, né? Os servidores, por exemplo, da Justiça do Trabalho não são, eles são estatutários que falam. Os professores também, a maioria são estatutários. Então, daí não é a competência da Justiça do Trabalho. Quem que avalia os casos? A Justiça, a depender, no caso nosso, né, é a Justiça Federal. Tá. Porque nosso trabalhista é a Justiça Federal. E, se não, Justiça Estadual, que analisa os casos. Ah, tá. Né? Que daí é outra competência que se fala, né? Mas, agora, falando, se efetivamente dentro do Poder Judiciário, no caso Executivo, Legislativo, existe um campo próprio para a criação para o desenvolvimento, não sei se é isso, do burnout, existe, né? Sem dúvida. Que é um ambiente... Eu acho que burnout pode ser que hoje a Justiça ainda não tenha ouvido muitos casos, mas eu acho que vai ser o que vai pegar daqui uns 10 anos, porque
uma vez considerado doença, ele tem um CID. Sim, sim, com certeza. E aí a coisa vai proliferar horrores, né? Vai proliferar e tem que, de uma forma ou de outra, divergências como essa, elas não podem acontecer. Na minha concepção, a gente tem que seguir, né, o código correto aí, né? Agora, o direito do trabalho não dialoga em nada com o direito previdenciário. Num primeiro momento, não, né? São noções, mas as questões previdenciárias são Justiça Federal. A gente não julga casos, né? Recurso de alta, médica, essas coisas, não. Então, o direito de trabalho é uma coisa e previdenciário é outra. Que é outra coisa que a gente pega direto. Direto, bastante. Porque relatórios pro INSS e tudo, mas não tem nada a ver. Não, pode pedir um relatório. O laudo do perito para a Justiça do Trabalho talvez tenha a mesma como é que eu posso falar, a mesma vertente tal do laudo que vai para o INSS para conceder ou não a alta, não é isso? A alta médica, mas uma coisa não converge com a outra. Tanto é que tem laudos realizados para o INSS que são juntados na Justiça do Trabalho como meio de prova, mas não necessariamente convencem o juiz. O juiz provavelmente vai querer nomear um perito de confiança dele para fazer a mesma prova que o laudo do INSS fez. Para ver se converge ou diverge. Isso é muito curioso, né? Porque eu já vi muitos pacientes pedirem para o médico que atende ele ser testemunha dele no processo, mas isso é uma coisa terrível, né? Primeiro para o médico mesmo, porque ele vai ser super questionado pelo advogado da outra parte. E o médico tem uma proximidade com o paciente, ele tende a defender o paciente dele, né? Sim, e eu acho que não pode nem ter o sigilo, né? Não sei, eu nunca peguei nenhuma testemunha médica. Mas se o paciente está abrindo... se ele permite ao médico falar, enfim... daí não tem problema. Se ele permite ao médico falar e o médico concorda, porque o juiz pergunta, você não é obrigado a falar, você quer falar? Eu nunca peguei nenhum caso de médico que foi lá... Até porque não interessa, né? Geralmente o que interessa é o perito. É o perito que é de confiança, porque o médico como você mesmo falou, ele está do lado do paciente. Então, ele pode ser uma testemunha, ok. Mas o que vai valer para mim, na minha concepção, é o laudo do perito que eu indiquei. Do ponto de vista técnico, né? A partir do momento que você diagnostica o burnout, você já estabelece o nexo causal, né? Então isso. É diferente de você ter um quadro depressivo, quer dizer, comprovado, e eu já até atuei, né, não como perito, mas como assistente técnico de processos trabalhistas. E, por vezes, você vê que o perito identifica até o quadro, mas fica naquela questão de fazer a relação com aquela exposição, né, com a prova, com o trabalho. E a partir do momento que o clínico, né, fizer o diagnóstico de burnout, ele já estabelece o nexo causal, né? Sim, mas aí pode ser desconstituído pelo juiz, pelas provas. Até pelo próprio perito e pelo juiz, sem dúvida nenhuma, né? Não que isso defina, sim, né? Mas é que existem alguns diagnósticos, né? Outros diagnósticos dentro da psiquiatria, que eles têm uma relação de causalidade, né? Então, por exemplo, até o transtorno de estresse pós-traumático, então, ele precisa ter um evento para ter o surgimento do adoecimento, né? E o burnout acaba acontecendo essa mesma apresentação, né? Sim, sim. A gente insiste muito no burnout, pode parecer até chato, porque né? A gente escolheu isso para ser tema de hoje. É o tema, porque, na verdade, o burnout, ele é uma doença causada pelo trabalho. Sim. Né? Necessariamente. Ela tem que estar ambientada no trabalho. Ela surgiu a partir, o conceito surgiu a partir da observação de pessoas que trabalhavam como cuidadores. Então era uma coisa, primeiro pegava o gênero feminino e ligado aos cuidadores. Então, inicialmente eram enfermeiras, eram cuidadores mesmo, que eram acometidos por isso. Depois o conceito foi se ampliando, e aí hoje a gente tem essa divulgação imensa, né? Isso então, falando do burnout do cuidador, que é uma coisa que eu, como psicogeriatra, tenho bastante contato, né, das pessoas que se tornam cuidadores dentro da família, não contratados, não na relação de trabalho. Aí é péssimo, né? E aí a pessoa se torna cuidadora de uma pessoa acamada, de uma pessoa que tem uma síndrome demencial em estado mais avançado e tal.
por convenção, como o termo burnout foi sequestrado, entre aspas, para as relações de trabalho, só curiosidade, nesses casos de cuidadores de parentes e coisa assim, você chama estresse do cuidador. Não é mais burnout do cuidador. Bom, Eu acho muito ruim, né, essa ideia de um familiar muito fantástico. ser o cuidador, que muitas vezes a pessoa não tem como pagar, mas ser o cuidador, porque o cuidador ele tem como princípio ganhar por aquilo que ele está fazendo. O outro, ele perde a relação familiar para ficar numa situação de cuidador, ele vai entrando num estresse, ele não tem um preparo para aquilo, e a coisa vai... E um adendo, né? Se ele não tem como pagar alguém, provavelmente essa também estrutura familiar vai sofrer, né, de uma outra pessoa que trabalha. Às Então vezes ele consegue deixa um de vizinho, trabalhar ele para deixa de ficar trabalhar. cuidando, né, do indivíduo adoecido. Que em si Então já aí é mais uma fonte de Isso é uma estresse, coisa né? que a gente muitas vezes dá um atestado médico de cuidador, por exemplo. A pessoa não pode ir porque foi acompanhar alguém no médico, tudo. Isso é uma coisa tranquila, a empresa não pode questionar. No primeiro momento, se tem um atestado médico, em tese ela não poderia questionar, né? Porque o médico está testando. Só que quando é para cuidar de uma outra pessoa, tem um determinado limite. Não me lembro quantas faltas pode ter no mês e tal. Mas como o médico está referendando, então Sim. a tendência é aceitar, né? O médico que está mandando. No final das contas, o atestado médico tem um poder muito grande, né? Sim, sim. Eu tenho uma dúvida, será que, assim, por exemplo, no meu caso, eu posso fazer um atestado para mim mesmo, cuidar de eu mesmo? Eu acho que sim, Boa ideia. Não sei se vai ter validade. Boa ideia. Uma coisa boa. Depois você pode se processar Exatamente. querendo seus direitos trabalhistas. Isso, Eu acho que seria exatamente. incrível. Desculpa. Pronto, excelente ideia. Ele vem com coisas como essa que me envergonham a gente um pouco, né, Ricardo? Eu nem... Quinta série, né? Toma essa da juíza. Entendeu? Posso falar absolutamente nada, né? A gente já descobriu muitas coisas dele, inclusive que ele fazia bullying. Vai ter um programa falando exatamente isso. Exatamente. Né? Mas, pessoal, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente vai ficar por aqui. Agora que eu tinha gostado, pronto. É um tema que a gente pode elastizar. Existe essa palavra? Agora existe. Agora existe. É um neologismo. Muito tempo. E é uma característica de algumas doenças mentais, né? Mas enfim. Ricardo Abel, com vocês, a sua última palavra. Olha, gostei muito que a doutora Patrícia se dispôs a nos esclarecer, iluminar a nossa discussão sobre o tema. E eu acho que vale a gente fechar falando isso. Uma vez que o burnout já está lá instalado, produzindo uma alteração do transtorno mental, da saúde mental, o que se pode fazer para esse portador, né? Para o paciente, o trabalhador, enfim, que desenvolveu? Primeiro, sempre que possível, resolver a situação deflagradora, porque se ele permanecer exposto à mesma situação, provavelmente aquele processo vai se tornar crônico e recidivante. Segundo, eu vi uns estudos interessantes que mostram que um dos melhores tratamentos não farmacológicos para os sintomas do burnout, que podem ser variados entre sintomas ansiosos ou depressivos em algum grau, é a atividade física. Tem até meta-análise sobre isso. Então, a prática de atividade física é sempre recomendada. Se você está sob forte estresse de trabalho, tenta cavar um tempinho para praticar qualquer atividade física, aeróbica ou anaeróbica. E é isso, então. Aeróbica ou anaeróbica? Isso você pode explicar pra gente o que significa isso? Atividades aeróbicas ou Só aeróbias livre, são... São aquelas que normalmente conduzem o sujeito a uma elevação constante da frequência cardíaca e respiratória e que aumentam muito a troca gasosa. Essas são aeróbicas, por exemplo, corrida, natação, bicicleta. As atividades anaeróbicas são aquelas que têm grande esforço, mas não tanta elevação da frequência cardíaca e respiratória como musculação, que é o caso clássico. Enfim, não importa o tipo de atividade, façam. Só. Uau! Uau! Roberto Canton. Eu só tirar uma dúvida, porque eu pensava que a atividade aeróbica que você fazia ao ar livre, entendeu? É quase isso. Gente, Só que não. Nem tomando bronca Hashtag só da que não. juíza, ele se emenda.
Eu tomava bronca das pessoas, também não me emendava. Eu acho que, assim, é de extrema relevância, e agradeço aqui a ilustríssima, né? Excelentíssima, Excelentíssima, ilustríssima também. Não coloca. é ilustríssima, não vale. Ilustríssima é para nós, é para os mortais. Assim, não, tá. Excelentíssima, desculpa. É óbvio que o trabalho tem uma importância muito grande, né, no indivíduo, nas suas relações, nos seus afetos, enfim, no seu funcionamento global. Porque, por vezes, a gente é, a maior parte do tempo, um profissional do que o Rodriguinho, né? Do que o Ricardinho. Né? Então, assim, o nosso papel como trabalhador, né? E o trabalho relacionado a gente, sem dúvida nenhuma, tem um impacto, assim, muito grande, né? Tem um peso muito grande. Ao passo que a gente tem, né, o privilégio de poder escolher uma profissão, e mesmo assim, por vezes, a gente fala, putz, né? Como eu já vi outras pessoas falando, adoro o que eu faço, mas eu gostaria de fazer um pouco menos, né? Poderia, né? Alguns dias eu queria não fazer isso, né? Queria fazer uma outra coisa. E aí a gente ainda teve esse privilégio da escolha, né? De chegar a locais, enfim, com bastante esforço, mas de certa forma com um auxílio, né? Por sobre os ombros de gigantes, né? Então, dentro disso, eu acho que só queria ressaltar realmente a relevância das relações de trabalho, e pensando nisso, o burnout acho que é um tema que com certeza, né, vai vir a partir da entrada do CID-11 de uma maneira mais impositiva, que tá para acontecer, enfim, né, daqui meses ou anos, né? Então, só essa ressalva, não sei se pude contribuir alguma coisa, peço desculpas se foi inadequado. Eu acho que não também. Eu acho que me preocupa muito a deteriorização, eu enxergo uma deteriorização da forma que a gente tem trabalhado, que o trabalho tem acontecido cada vez mais, a gente achando que a pessoa, com a tecnologia, as pessoas iam trabalhar menos, elas estão trabalhando muito mais. E isso, a gente diz que já era uma coisa que é 365, 24/7, ou seja, trabalha 7 dias por semana, 24 horas, 365 dias. E isso traz um prejuízo enorme. Por exemplo, a pessoa está lá no WhatsApp à noite, já prejudica o sono, porque você tem a luz do negócio, que vai impedir a liberação de melatonina. Então, e isso, um sono ruim, é um dos primeiros fatores que vai levar a uma doença mental. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, nesse momento, tem que estar muito atenta a esse tipo de coisa, porque os pacientes estão sofrendo muito, né? Realmente é o WhatsApp fora de hora, e se ele não responder, ele vai se dar mal, e se ele processar, as pessoas têm muita essa fantasia, se processar não vai mais conseguir emprego, então fica uma coisa difícil mesmo, né? Mas eu fico muito feliz que a Justiça do Trabalho esteja olhando globalmente para todas essas questões. Sempre. A Justiça do Trabalho ao lado da sociedade. Né? Agora cabe à senhora o monopólio da última palavra. Agradeço imensamente a presença, foi extremamente... Para mim, eu aprendi muita coisa aqui, né? E espero que a Justiça do Trabalho sempre tenha essa visão cada vez mais ampla, para que a gente possa distribuir a justiça como a Constituição fala, né? Porque senão a gente não tendo esse conhecimento e não sendo discutido como deve ser discutida, como devem ser discutidas essas questões, a gente efetivamente não faz a justiça, né? E não é esse o papel do Poder Judiciário, muito pelo contrário. Então, agradeço imensamente, muito feliz aqui por estar aqui com vocês. Isso aí. Nós conversamos aqui com essa credibilíssima, muito meritíssima juíza de direito, juíza do trabalho, Patrícia Almeida Ramos, que além de ser incrível, tem o privilégio único de ser a minha irmã. Senhores, por favor, tomem cuidado comigo, porque eu posso convencer ela e vocês irem pra cadeia. Costas quentes. Costas quentes. Costas né? quentes. E, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. E lembramos, para esse projeto dar certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações,
comente e compartilhe com seus amigos. Assim a gente vai poder, por muito tempo, conversar sobre vários temas que envolvem a saúde mental. Ok? Muito obrigado. Tchau, Roberto Canton. Tchau, Falou, Ricardo. Falou. Tchau, excelentíssima juíza. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.